Nesse ano de 2025, eu quero te convencer a gastar muito dinheiro numa festa de fim de ano, porque foi provavelmente a melhor coisa que eu fiz no meu final de ano. Eu sei que faz muito tempo que eu não entro nesse canal, faz muito tempo que eu não publico algum vídeo, mas eu coloquei pra mim que nesse ano de 2025 eu vou dar uma atenção maior pro meu canal do YouTube e principalmente a gente vai falar sobre coisas que eu tenho feito na minha vida e decisões que eu tenho tomado que têm dado certo ou errado, mas de maneira geral são decisões que você pode extrair algum valor para sua vida. E eu acho que uma das melhores decisões que eu tomei para esse final de ano foi gastar dinheiro com uma festa cara de Réveillon. Se você me acompanha nos stories, você provavelmente viu que eu passei o fim de ano em Búzios, no Rio de Janeiro, e eu acho que eu devo ter gasto uns 6, 7 mil reais nessa viagem, ou um pouco mais, não tenho certeza, mas eu gastei uma boa grana, assim, para passar 4 dias em Búzios e viver muito bem dentro desses dias. Então, a gente saiu muito pra sair, a gente ficou, pegou um passaporte numa festa incrível que tem lá, num bairro muito caro, uma festa muito famosa que tem em Búzios, e foi uma grande decisão. Então, eu separei aqui alguns tópicos, assim, basicamente 4 tópicos, e toda vez que você me vê olhando pro lado, eu tô olhando pra minha colinha aqui com os tópicos que eu separei, e eu acho que são coisas muito importantes que você pode levar pra sua vida. Dando um adianto assim, falando um pouquinho mais sobre essa parte do YouTube, só para eu fazer um adendo rápido, eu vou começar a fazer um pouco mais de vídeos em Talking Head, assim, que é literalmente a gente sentar aqui, eu gravar, eu ter os tópicos ali separados só para não esquecer o que eu tenho que falar, e a gente ir conversando sobre essas coisas. Deixa aqui embaixo se você tem ideia de temas que eu posso falar, porque eu tenho uma lista limitada ali de vídeos, eu quero tentar postar 1 ou 2 vídeos por semana de maneira geral, e a gente vai melhorando pouco a pouco o setup, mais ou menos da forma que a gente fez no TikTok e chegou onde estamos hoje. Sem mais delongas, eu separei 4 tópicos aqui que eu acho que foram coisas que mais ficaram na minha cabeça, tendo passado essa virada de ano em Búzios e que com certeza vão valer muito a pena para você, principalmente se você quer ficar rico, principalmente se você quer mudar de vida. Primeiro tópico é: você vai furar a sua bolha, principalmente conhecendo pessoas novas. Uma das coisas que a gente reparou bastante, que mais fez a gente tomar essa decisão de passar o fim de ano em outro lugar, foi que a gente passava todos os finais de ano com as mesmas pessoas fazendo coisas muito semelhantes. E não é que a gente não goste dos nossos amigos ou alguma coisa desse tipo, mas era sempre uma coisinha muito parecida. Ou a gente viajava para perto, ou a gente ia numa churrascaria, ou a gente fazia alguma coisa ali mais simples para abraçar todo mundo de maneira geral. E esse ano a gente falou, cara, não, vamos fazer um Réveillon do caralho. A gente tá, sei lá, 6 meses se preparando, comprando as coisas ali, fechando passaporte, fechando hospedagem, viagem e tudo mais. E a gente falou, não, esse fim de ano a gente vai fazer um negócio assim, estupendo, gigantesco. E uma das primeiras coisas que eu reparei foi furar a sua bolha. Então, quando você chegar lá, basicamente você não conhece ninguém, e é muito chato estar numa festa que você não conhece ninguém, então você é obrigado a conhecer pessoas novas. Você fala com pessoas no bar, você fala com pessoas na pista, você fala com pessoas no caminho, você conhece pessoas na cidade, você conhece pessoas nos grupos, então essas festas, elas costumam ter grupos ali de maneira geral para as pessoas já irem se conhecendo, já irem marcando um rolê, alguma coisa do tipo, e isso é muito bom para você furar a sua bolha, porque você pode não perceber isso no seu cotidiano, mas de maneira geral, você está habituado a conversar com as mesmas pessoas sobre os mesmos assuntos nos mesmos ambientes. Então, meio que você se condicionou a achar que aquilo dali é muito a sua realidade. Então, você não começa a pensar de maneira diferente, a você fugir um pouquinho dos assuntos que outras pessoas conversariam com você. Então, quando você se expõe num lugar tão diferente, de preferência muito mais caro do que você está habituado a frequentar, você fura a sua bolha em relação a tudo de maneira geral. Então, são pessoas que vivem em lugares diferentes, fazem coisas diferentes, empreendem de formas diferentes. Isso é muito interessante para você começar a mudar a forma com que você pensa. Então, conhecer pessoas novas vai ser fenomenal para você. Seguindo para o próximo tópico, que eu acho que foi uma das coisas mais legais que eu consegui tirar desse furar a sua bolha, é fazer networking. Eu já falei 1 milhão de vezes por aqui que networking é uma das coisas mais importantes que você tem para fazer de maneira geral. E quando você fura a sua bolha, você tem a oportunidade de fazer networking com pessoas muito fodas. Pessoas que estão há, cara, anos na sua frente, vêm de famílias gigantescas, vêm de experiências maiores. E você tem ali, por mais que seja uma festa, você sempre vai ter um momento ali de trocar uma ideia um pouco mais séria com essa pessoa. Então, porra, eu conheci um cara que ele é desembargador. O cara é doido, doido das ideias. Se ele ver esse vídeo, ele sabe que eu tô falando dele. Ele é doido das ideias, mas quando a gente fala de maneira geral de conhecimento, de experiência, porra, o cara viaja o mundo inteiro fazendo um negócio e tem muita ideia boa para trocar. Então, foi uma experiência muito legal.
ter um momento ali para sentar, para trocar uma ideia, para entender o que que a pessoa faz. E esse momento de networking, de trocar um Instagram, de trocar um WhatsApp, de fazer aquilo ali, sabe? Ter realmente essa troca ali de expansão da sua rede vai ser muito interessante para você se desenvolver, principalmente quando a gente fala de soft skills. Porque se você não estiver disposto a desenvolver sua comunicação, a ser uma pessoa um pouquinho mais desenrolada ali, você vai ter muito problema em tirar proveito desses dois pontos e aí você não vai extrair tudo de legal que você tem para fazer. Terceiro ponto, mudar a sua visão sobre qualidade ou o mínimo de qualidade que você deveria ter. Uma das coisas que eu acho que eu percebi que bateu muito forte, assim, de maneira geral, foi que o meu padrão de qualidade estava muito abaixo do que era um padrão de qualidade comum dentro desse espaço. Então, digamos que o meu padrão de qualidade de bebida é X, quando eu cheguei lá, o open bar era 2x do meu padrão de qualidade e estava tudo incluso e estava todo mundo bebendo como se não fosse nada impressionante. Então você começa a perceber que, pô, as bebidas são muito melhores, as comidas são muito melhores e tudo tá ali incluso no ambiente em que é super normal você esperar aquilo. Então, às vezes, você passar por uma situação, porra, eu não vou esquecer, passei por duas situações muito interessantes nesse meio de qualidade. A primeira foi, tava eu e meu parceiro, a gente foi lá se servir no bar, e o mano chegou e falou, pô, será que esse gelo é filtrado? E aí você para e pensa, porra, gelo filtrado? Como assim gelo filtrado? Pra gente é muito óbvio, assim, sei lá, ser gelo, mas pra algumas pessoas não é só sobre ser gelo. Óbvio que isso foi um exemplo assim meio extremo, tipo, porra, quem espera gelo filtrado de maneira geral? Mas você espera que exista um certo nível de qualidade quando alguma coisa, alguma pessoa vai servir alguma coisa pra você. Então eu acho que essa visão de qualidade também mudou bastante em relação às coisas que eu espero. Então, porra, eu não vou beber qualquer coisa, eu não vou esperar qualquer gelo, eu não vou andar em qualquer ambiente. Todas as pessoas do bar estavam de luva, o bar estava sendo limpo toda hora, você não via lixo ali misturado, você não via descarte misturado no meio das pessoas. Então, o nível de qualidade que estava ali dentro era muito maior do que o nível de qualidade que eu estava habituado em qualquer rolê que eu ia. Então, você começa a perceber coisas e fala, pô, talvez eu esteja aceitando muito menos do que eu acho legal e do que eu deveria aceitar. Então, a sua visão sobre qualidade também muda bastante quando você está num ambiente um pouco melhor. E por fim, eu acho que é o ponto mais crítico e mais interessante aqui, é mudar a sua visão sobre dinheiro. Eu já falei várias vezes aqui, já falei nas minhas redes sociais, já falei em vários lugares de maneira geral, que existem vários jogos do dinheiro acontecendo ao mesmo tempo no Brasil e a gente não está inserido na maioria deles. Então tem o jogo das centenas, tem o jogo dos milhares, tem o jogo das dezenas de milhares, das centenas de milhares, dos milhões, dezenas de milhões, centenas de milhões, bilhões, dezenas de bilhões e centenas de bilhões. Quando você está em um ambiente como esse, então, sei lá, o Arete, ele não é o rolê mais caro de Búzios, mas ele é um dos rolês mais interessantes de maneira geral. Porque, por exemplo, a festa do Arete, eu acho que eu paguei uns R$ 2.000 no passaporte, 4 dias de festa, dá mais ou menos R$ 500 por dia de festa. 500, dá mais ou menos R$ 500 por dia de festa. E aí paguei o meu e da Letícia, beleza, tudo bem. Só que o Arete, como um todo, ele é um condomínio, ele é um clube fechado. Então, ali dentro não tinham só as pessoas que pagaram para estar na festa. Também tinham as pessoas que eram membros do clube. Também tinham pessoas que estavam hospedadas no hotel, que é bem mais de R$ 1.000 a diária. Então você começa a juntar esses valores ali e você percebe que para as pessoas usufruírem de tudo que tem para usufruir ali, elas precisam ter um nível de capital um pouco mais alto e, cara, muito distante da média de maneira geral. Então, quando você olha para aquilo e você percebe que as pessoas têm cara de rico, e aí eu já falei isso algumas vezes em alguns vídeos passados no TikTok, que as pessoas têm cara de rico. São pessoas que você olha assim e fala, diferente. A pessoa é diferente. Você olha assim e fala, porra, essa não é uma pessoa que passaria batida no meu meio. Essa não é uma pessoa que deixaria de se destacar em algum ambiente que eu tivesse. E são essas pessoas que eu falo que tem cara de rico. Um momento icônico que eu não vou esquecer foi eu tava indo pegar um hambúrguer lá dentro, tinha uma hamburgueria. Tá, eu fui lá, paguei, pá, beleza. Aí passou um menino do meu lado, o nome dele era Antônio. Como tem 1 bilhão de Antônios no mundo, eu não vou me ater a mudar o nome dele. Era um menino chamado Antônio e ele sacou um Visa Infinite da mão. Se você não sabe o que é um Visa Infinite, vai pesquisar o que é um Visa Infinite. Ele sacou um cartão sem limite da mão para pagar um hambúrguer, como se fosse a coisa mais normal do mundo. Cara, sei lá, 1% da população global, talvez menos, que bem menos que 1% da população global deve ter um Visa Infinite, porque você precisa fazer muito dinheiro
ter uma linha de crédito ridícula. Isso é uma pessoa muito importante para você ter um cartão sem limite, seja da Visa, seja da Mastercard ou qualquer outra empresa que você imaginar. E tinha um moleque, ele devia ter uns 18 anos, ele parecia bem moleque mesmo, com Visa Infinity comprando hambúrguer. Então, ali você percebe que existem filhos de pessoas, ou pessoas mesmo, tinha algumas pessoas um pouco mais velhas também, que têm um acesso e têm uma visão de dinheiro completamente diferente da que você está habituado. E isso é muito interessante, porque você para perceber em qual liga do jogo você tá. Então, eu acho muito interessante o pessoal que faz analogia ali com cartão de crédito, porque eu acho que faz muito sentido. Porque você tem ali a Liga Gold, que são os cartões de crédito de varejo, qualquer Nubank que você assina e recebe na sua casa. Você tem a linha Platinum, que é quando você, pô, dei um golinho pra cima da média, sabe? Você deu um respiro assim, acima da média do brasileiro. Aí você entra na linha Black, que de maneira geral é, sei lá, hoje em dia tá mais tranquilo ter um cartão Black, então eu tenho um Black da C6 aqui hoje, que deixo no meu celular. Você pode ter um cartão Black, e aí você tem os Blacks com mais benefícios, que são cartões Black um pouco mais exclusivos, um pouco acima da renda, tipo, o da C6 é um pouco mais fácil, e aí você tem alguns Blacks que são um pouco mais difíceis, e aí você tem cartões acima desse que são mais exclusivos ainda. E aí você tem outros Blacks ainda mais exclusivos, você tem umas linhas de crédito um pouco mais altas ali, que a gente vai falar de private bank, high income de maneira geral. E aí você entra na via Infinity, que é literalmente o topo do topo. O banco te dá um cartão que não tem limite. Você pode comprar a Ferrari, você pode comprar a casa, você pode comprar o que você quiser no cartão de crédito, que ele vai passar. E essa linha infinita de crédito é o que um moleque de 18 anos estava carregando no bolso. Então ele estava andando ali na carteira com um cartão que podia comprar a casa à vista a qualquer momento que ele quisesse. Então a gente precisa também experienciar essas coisas para mudar a forma com que a gente enxerga o dinheiro, para a gente tentar entender de maneira geral em que ponto da liga a gente está. A gente tentar entender de maneira geral em que parte do jogo que a gente está jogando. Porque muitas das vezes a gente acha que a gente está muito bem, que a gente está arrasando, que a gente está vencendo loucamente na vida, e aí você vê um moleque de 18 anos que tem uma linha de crédito infinita no bolso. Então, a visão que você tem sobre dinheiro, ela com certeza vai ser alterada quando você se expõe em um ambiente tão caro, em um ambiente tão rico. Você se expõe em um ambiente em que o dinheiro não é a verdadeira moeda de troca que você tem ali dentro. Ele é só uma coisa que todo mundo tem sobrando e não faz diferença nenhuma. E é um momento que você pode sentar com essas pessoas ou sentar com os pais dessas pessoas, que não vai ter problema nenhum você chamar uma pessoa para conversar ali, todo mundo está disposto a conversar e você fala, mano, que jogo que você tá jogando? Mano, o que que você faz da sua vida? Porra, eu não vou esquecer, a gente conheceu um cara que ele era dono de uma indústria têxtil. Tipo, ele tinha uma marca gigantesca de produção de roupas, a família dele era uma família extremamente tradicional, e ele tava lá sentado e enchendo a cara com a gente, como se fosse a coisa mais comum do universo. E era um cara que tava plenamente disposto a gente sentar, bater um papo e, de boa, seguir a vida tranquila. Então, é muito importante você se expor a esses ambientes para você começar a se situar dentro do jogo que você está jogando, do jogo que você acha que está jogando, e talvez o jogo que você deveria jogar. Porque muitas das vezes essas pessoas fazem uma ponte para você que com certeza vai mudar a sua vida. Então, esses são meus 4 pontos. Fure a sua bolha, faça networking, mude a sua visão sobre qualidade, porque muitas das vezes você está vivendo uma qualidade de merda e não sabe, e mude a sua visão sobre dinheiro. São 4 coisas ali que você com certeza vai conseguir alcançar se você fizer o que eu estou falando. Então, mano, dia 3 de janeiro agora, quando eu estou gravando esse vídeo, já comece a pensar em qual que vai ser a sua viagem cara de fim de ano. Vou botar o nome aqui. Já comece a pensar com o que você vai gastar de dinheiro no seu Réveillon, porque pode fazer muita diferença. Eu cheguei com uma vontade desgramada de trabalhar igual um maluco, desenvolver negócios igual um maluco e fazer contato igual um maluco. Tipo, a sua visão de mundo muda, a sua visão de negócio muda e a química do seu cérebro literalmente muda depois que você passa por um ambiente desse tipo. Então, é isso. Janeiro, comece a planejar a sua viagem de Réveillon. Busque uma viagem de Réveillon realmente cara. Cara, investe nisso. Faz a dívida no cartão de crédito de uma coisa que vai mudar a sua cabeça e para de fazer de besteira com o seu dinheiro. A gente se vê no próximo vídeo. Vamos melhorando a qualidade, vamos melhorando o script e até a próxima.